Com E eu lembro certeza. até que o Bob's depois, você até me comentou comigo, né? Que o Bob's depois escutava muito que o público do Geek Publicitário falava lá nos comentários das coisas que a gente Super, falava, né? Porque eu lembro que super. vocês fizeram combos específicos depois, Aham. vendendo todos os brinquedinhos juntos com o público adulto, né? Exatamente. E foram todos insights. Foi um social listening que a gente fez das redes do Geek, né? Foi Não, muito isso é bacana muito isso. importante. Isso é muito importante. E aí tem duas coisas que eu queria pontuar aqui antes da gente seguir para a próxima pergunta. Claro. Que tanto do que você falou, a gente fala isso com muita frequência aqui no GKPBcast, porque existem alguns lançamentos específicos que parece que não ouviram ninguém. Assim, realmente as pessoas não ouviram o próprio consumidor final ali, parece que não foi ouvido. E aí o Bob's é uma rede que faz isso muito bem. Tipo assim, isso do que aconteceu com Friends de montar o combo, a gente vê as pessoas pedindo por isso há muito tempo. Há muito tempo. E assim, não é só com Bob's, tá? A gente vê a pessoa pedindo com as outras redes também e ninguém ouve. Mas vocês fizeram, e aí foi bem esses combos? Eu queria saber se você Sim, teve esse retorno. na verdade, Friends é um capítulo muito à parte, né? Aí, se vocês me permitem, vou dar 2 passos atrás. Então, a gente fechou lá em 2019, aí veio a pandemia, toda essa história do Batman, e o lançamento de Friends estava previsto para 2020. Porque, só para vocês terem ideia, a gente fecha um licenciamento, depois a gente pode até conversar mais sobre isso, e demora, no mínimo, 11 meses para a gente ter o bonequinho em loja, gente. Caramba. É um processo realmente muito longo, muito extenso, de muito trabalho, porque a gente primeiro fecha a licença, aí a gente começa a fazer toda a parte de desenvolvimento. Quando é toy art, envolve 3D, claro, né? Então, é um processo muito, assim, de 6 mãos. A gente do Bob's, o fornecedor que faz o brinde, e o licenciador vai e volta muitas vezes até a gente chegar nisso daqui. E aí, depois tem toda a parte, né, de importação, porque esses brindes são feitos na China, toda a parte de transporte, que demora, toda a parte de desenrolo para, né, para o brinde ser nacionalizado. Depois a gente tem toda a parte de cadastro no nosso distribuidor logístico e depois ainda tem esses 35 dias de logística que eu falei para vocês. Então, assim, o brinde que vocês estão vendo hoje, ele foi pensado no mínimo 11 meses atrás. A gente Entendi. tem um prazo aí de um ano de 2 meses aí para cada brinde. É um processo muito extenso. E a gente fez eu fiz essa contratação do Friends em 2019, ele era para ser lançado em 2020, aconteceu tudo isso, só que o brinde já estava encomendado. E a gente naquela, né? Cancela, não cancela, cancela, não cancela. Enfim, foi uma longa aí discussão interna, a gente assumiu alguns riscos e lançamos o Friends. Quando o Friends chegou, a gente estava no meio da pandemia, ninguém esperava, né, que fosse tudo isso. E eu tive a grata felicidade do universo porque a gente conseguiu lançar junto com o episódio especial. Ah, o Reunion, né? Exato. E quando a gente fechou o licenciamento, nem existia. Caramba. A gente conseguiu mexer os pauzinhos, adiantamos aí 1 semana no lançamento para conseguir com que os brindes chegassem junto com o lançamento do episódio. Aí estourou, porque Sim. assim, a gente já tinha muitos fãs da série, como eu, mas o tema foi muito aquecido, porque de repente a gente via Friends em todos os lugares. Tinha de tudo, né? Da Imaginarium, a Risqué e com o Bob's. E as miniaturas do Bob's foram as primeiras miniaturas promocionais no mundo da série. Então, assim, Muito realmente dá muito orgulho, né? Sim. Eu acho que é isso, né, também. Juntou o Reunion, obviamente, o fato de ser a primeira, Uhum. né, e a gente saindo daquele período onde não tinha também muita novidade. Nada. Todas as redes a gente acompanha muito isso, a gente não falava mais muito sobre isso. Era uma a cada... Por exemplo, outras redes lançavam uma por mês, estava sendo uma a cada 4, 5 meses. Sim, claro. E olhe lá, e muitas vezes requentavam coisas que já tinham lançado antes, né? Então, faltava novidade, o público estava ávido por novidades, tinha a reunião dos personagens, e, obviamente, era uma franquia de sucesso e que eu acho que até eu só fui entender depois que saiu. Eu sabia que ia bem, mas eu só fui entender o tamanho de Friends depois que saiu. E que doideira, né? Vamos falar um pouquinho de como foi nas lojas, as pessoas fazendo filas, esperando a loja abrir, brigando porque estavam vendendo no Enjoei. Foi loucura. Foi loucura. Mas assim, até eu, né, que
eu já confessei pra vocês, como eu amo a série, eu não esperava. E assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre acho que tudo vai dar certo, que tudo vai ser sucesso, que vai bombar. Mas nem eu esperava o tamanho do sucesso. Aí a gente lançou, obviamente, esses 3 fatores que o Matheus colocou super bem, com certeza colaboraram aí para o sucesso da campanha. E aí foi uma loucura. O estoque previsto para 3 meses durou 2 semanas. O estoque chegou em loja, acabava em horas. Tinham várias pessoas que iam e compravam 100, 200. E aí começou a acontecer o que o Matheus falou. As pessoas começaram a revender por 100, 200 reais no Enjoei, no OLX, no Mercado Livre. E virou um tráfico de bonecos, sabe? Uma coisa assim, insana. E eu lembro que o Matheus foi muito parceiro meu, e aí eu acho que foi aí que a gente estreitou muito laço, porque ele fez um vídeo que eu não podia fazer, né? Eu como marca, tipo assim, pessoas, não façam isso, vocês estão prejudicando os fãs. Vocês estão sacaneando as pessoas que esperaram a vida inteira pra ter a bonequinha da Rachel. Sim. E aí a gente teve, né, no meio da campanha, traçar algumas novas regras de ser somente 6 bonecos por CPF, né? A primeira coleção eram 6 personagens, porque era isso, as pessoas ficaram enlouquecidas. Teve loja que teve fila de 3, 4 horas antes da abertura para conseguirem comprar. A gente tem esse distribuidor logístico, né? Que faz a logística dos insumos, de todos os insumos do Bob's. Os consumidores descobriram, tentaram invadir o caminhão. A funcionária teve que se trancar dentro do caminhão, porque queriam roubar a caixa. Meu Essa Deus, eu não sabia. Caraca. Eu tenho uma foto, tá? Eu tenho a foto da funcionária agarrada Meu assim Deus. com a caixa. Eu não largo meus bonecos do Friends, não. Exato, porque queriam roubar a caixa dela. Meu Deus, cara. Teve consumidor que pulou o balcão da loja porque falou que estavam escondendo os bonecos. Caraca, velho. Foi assim, loucura. Coisa que só acontece mesmo em episódio de Friends. Exato. E a gente vivendo tudo isso, saindo, né, daquela primeira onda da pandemia, pasmo. E aí, nessa época, eu só pensava assim, nossa, ainda bem que a gente não cancelou, ainda bem que a gente não cancelou, ainda bem que a gente não cancelou. Porque durante a pandemia, houve Muitas isso vezes, na mesa, né? Cancela tudo, corta todos os brindes da China, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E a China, ainda o epicentro de tudo, foi bem desafiador. A gente tem um episódio, né, que chama Marketing Arriscado. Foi o primeiro episódio, né, do JKBcast. Foi. Que a gente fala muito sobre isso, né? Sim. Sobre ter que tomar decisões arriscadas. Porque você acredita muito nelas, sabendo que elas são arriscadas, mas porque alguma coisa dentro de você faz você acreditar que aquilo vai dar certo no final das contas. E são nessas decisões arriscadas que a gente consegue passar para outro patamar, né? Na minha carreira, eu tenho certeza que isso foi exatamente assim. Foi muito risco, mas eu tinha tanta certeza, eu confiava tanto no sucesso da série. E eu tinha, né, esse número da Netflix. Sim. Eu tinha o sucesso do Chaves, eu tinha alguns elementos que eu falei, não, isso vai dar certo. Vamos. Foi arriscado. Funcionou. Ainda bem.